Hello guys, what's up? Welcome to our English class. Vamos falar agora sobre um assunto muito importante, que é sempre estudado, né? Principalmente quando você está ali no fundamental, que são os pronomes. Eu tenho certeza que você já ouviu muito falar em pronomes pessoais, né? Em pronomes possessivos, porque são realmente assuntos recorrentes e que são importantes, né? Para a gente saber na hora de criar uma frase em inglês. Hoje é o dia da gente destacar alguns pronomes, né? Que são muito importantes você saber e que também são muito estudados. Começando com os personal pronomes, né? Os subject pronomes são os pronomes mais importantes de todos os outros pronomes, porque a função principal dele é praticar a ação, ser o sujeito da ação. É por isso que ele é chamado de subject pronomes, porque é ele que vai encabeçar, né, que está ali à frente de todas as ações que você vai expressar na sua frase, certo? Por isso a gente vai começar com eles, para poder vocês verem que todos os outros pronomes, eles se ligam ao pronome pessoal. É igual como um sistema solar, né? Como se todos os outros pronomes, eles girassem em torno dos pronomes pessoais, porque eles são, especialmente, os mais importantes de todos. Mas vamos considerar aqui que nós temos 7 personal pronomes, né? 3 no plural e 4 no singular. Vamos lá começar. O primeiro, né, de todos, primeira pessoa do singular, né, é aquele que se refere a você mesmo, né, que no caso, I. I, não é I, tá? É I. Lembrando que a letra I, ela tem esse som, I, lá no inglês. She, que nós vamos utilizar para meninas, senhoras, comadres, tudo que for do sexo feminino, certo? She. She. Agora, tudo que for para o sexo masculino é he. 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 She para mulheres, he para homens, certo? Temos também aí, para finalizar, o grupo do singular, o it. Não é it, tá? Não é it a coisa, é it. O it, ele não existe no português, porque no português, tudo aquilo que é feminino a gente chama de ela e tudo aquilo que é masculino a gente chama de ele. Independente de ser humano ou um objeto ou um animal que seja, sempre a gente usa ela no português, né, para o feminino e ele para o masculino. Então fica essa confusão. Mas no inglês, não. No inglês, tudo que não é ser humano, objetos, animais e plantas, a gente vai utilizar o it. It. Então fica claro. She para feminino, he para masculino e it para tudo que não é ser humano, tá? E agora a gente entra para a lista dos pronomes pessoais lá do plural. É uma dificuldade que os alunos têm, não sei porquê, né? Porque já que os 4 primeiros, né, são 4, né? E aqui só são 3, mas as pessoas, os alunos, né, em geral, eles confundem muito. Não sei porquê, na hora que chega a lista dos pronomes do plural, eles se embananam todos. É incrível. O primeiro deles, né, que é a primeira pessoa do plural, é o we. 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 We é o mesmo que eu e você, o eu e uma sala inteira, né? Toda vez que eu tenho muitas pessoas, eu estou falando já do plural, certo? E eu estou envolvida com essas pessoas, então é nós. Nós em inglês, we. 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 E a segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural, né? Eu não falei ele lá em cima, porque o you tanto serve para o singular quanto ele serve para o plural, tá? Mas sempre ele vai seguir a reguinha do plural. Por isso que eu já coloco sempre ele na lista logo do plural, né? Porque ele sempre vai seguir o padrão junto com o we e o they, né? Como se ele fosse sempre plural. Mas toda vez que eu tiver uma pessoa perto de mim, né? Seja uma pessoa, ou 2, ou 3, tá perto de mim, you, you, you. Agora, quando eu falo de muita gente, muitos animais, quando eu falo de muitos objetos, ou tudo misturado, muita coisa, é o they, 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 ou seja, eles ou elas. Então já capita. Muita gente, eu não estou they, porque tem essa confusão, né, do we com they. We é quando eu estiver envolvida com outras pessoas, e they é somente aquelas pessoas que eu estou falando. Não é eu não estou, certo? Então, tudo que é plural, muita coisa, muito objeto, muito animal, they, tá? É um caso a se falar porque, por exemplo, eu tenho aqui a imagem de um animal. E aí, eu pergunto qual seria o pronome utilizado para esse animal. E aí o aluno, it. Beleza, correto, porque ele não é ser humano. Mas aí, de repente, eu apareço com essa mesma imagem, só que como outro animal. Por exemplo, 2 gatos. E aí, qual é o pronome?
Aí eu tenho certeza que você já vai responder it, né, pelo fato de não ser humano, mas cuidado. Quando eu tenho plural, não é it, porque o it só é utilizado para o singular, tá? Então, a partir do momento que eu tenho 2 gatos, 2 canetas, 2 cadernos, né, já seria they, porque o they, embora não esteja falando de ser humano, tudo que é muita coisa, o plural específico, eu vou utilizar they, certo? Então, se liga nesse detalhe. O mesmo acontece com a aplicação do you. Por quê? Porque eu tenho uma menina aqui perto de mim, mas eu não posso chamá-la de she. Porque o she e o he eu vou utilizar para pessoas que não necessariamente estão no mesmo ambiente que eu, né? Então, capita essa lógica. Tá perto de mim, né? Muito perto, eu posso tocar, independente se ela é homem ou se é mulher, se é 1, 2 ou 3, é you, certo? Você. Agora, quando a pessoa tá lá longe, né, que eu esteja falando, não necessariamente tá até na mesma sala, pode estar em outro lugar, é she para meninas e he para meninos longe, certo? Outro pronome bastante importante, né, que a gente vê muito, desde lá quando a gente é criancinha até a gente chegar lá no fundamental, são os possessivos. Possessivos. Aí o nome já tá, né, te dizendo muita coisa, porque possessive lembra de possessivo, e possessivo lembra de posse. Então, quando eu falo de posse, é algo muito importante, porque fala do que você tem ou do que o outro tem, certo? E eu vou destacar esses pronomes, principalmente, né, aqueles que se ligam ao pronome pessoal. E o possessivo, ele tá diretamente ligado a esses pronomes pessoais, certo? Se liga só. Quando eu falo, esse aqui é o meu carro, this is my car, aqui eu estou utilizando um pronome possessivo, certo? E eu tô falando isso porque o possessivo, ele vai ter uma listinha que vai se encaixar junto com os pronomes pessoais como se fosse um quebra-cabeça. Na verdade, pronomes possessivos, pronomes reflexivos, que eu já fiz vídeo aqui, tá? Já fiz sobre os pronomes relativos, sobre os pronomes reflexivos, para você assistir, certo? Então, todos esses tem um vídeo aqui para você assistir, eu espero que você assista caso você tenha dúvida e você precise, tá bom? Aí, esses aqui, eu não tinha falado ainda, mas são pronomes que se ligam diretamente com o pronome pessoal e são extremamente importantes para você entender e fazer aí essa associação para a construção da sua frase, certo? Então, vamos lá. I, eu. My, meu, certo? I, my. Eu, meu. Então, é como se fosse, sabe, um encontro de 2 pecinhas que precisam, né, se encaixar, né, para poder fazer o sentido, para dar aquele sentido da coisa. Se você está falando algo com relação a você, uma posse sua, então, my. I, my. Agora, se eu falo que é uma posse dela, né, que é alguma coisa relacionada àquela mulher, né, então vai ser she, her, she, her, she, her, certo? Agora, quando eu falo de algo que pertence a ele, né, he, his, he, his, he, his, certo? Uma dica que eu dou muito para os meus alunos, né, que eles prestem atenção, capitem, né, os pequenos detalhes. Por exemplo, o she, né, se eu fizer uma transformação, eu tiro o S do começo, coloco o R no final, vira her. De she aí, ele vira her facilzinho, né, só tirar o S no começo, botar um R no final, e aí ele vira o possessivo dele, tá? E o caso do he tem uma pronúncia muito semelhante ao his, né? O he, his, he, his. Então, vai captando esses pequenos detalhes para te ajudar a você reconhecer, né, qual é o possessivo que você vai usar de acordo com o sujeito da frase, que é, muitas vezes, ali o pronome pessoal, tá? O it é muito fácil, né? Porque it, its, é só botar um S no final. It, its. E esses 4 são todos os possessivos do singular. I, my, she, her, he, his, it, its, certo? Agora, com relação aos 3 pronomes do plural, nós temos agora our para we, né? Algo que nos pertence em conjunto, né? Que agora a gente está falando de muita gente. E pertence a mim também, por exemplo, our city, né? A nossa cidade. É minha também, assim como muitas pessoas. Então, é we, our. E o facinho, porque é só você colocar um R no final, vira o possessivo dele. Algo que é seu. You, your, certo? E o último, né, algo que pertence a eles ou a elas, mas não pertence a mim, né? Por exemplo, their city, their toy, né? Aquele brinquedo pertence a eles e não a mim, né? A um grupo de pessoas, mas não relacionado a mim de forma alguma. They, their, certo?
E aí, para fechar essa lista também, nós temos os pronomes objetos, que são pronomes até mais complicados de você entender a lógica, porque você tem que saber as partes da oração, né? As partes que compõem ali uma frase. E a gente sabe que toda frase existe um sujeito e um predicado, né? A partir do momento que a gente identifica o verbo, a gente parte no meio, o verbo para frente é predicado, o verbo para trás é sujeito, né? E lá no predicado nós temos um personagem chamado objeto direto, certo? Que faz referência, né, a algo que for dito. Ele não é uma preposição, por isso que ele não é um objeto indireto, né? Ele está ali fazendo uma substituição do sujeito, para não repetir aquela palavra duas vezes. Então, ele se refere a algo que foi dito, certo? Por isso, pronome objeto. E como ele está lá no predicado, depois do verbo, ele vem lá no final da frase, aí ele ganha esse nome, né? Porque se ele viesse lá no começo, seria sujeito, aí já seria outro tipo de pronome, tá? Mas eles também se ligam diretamente ao seu objetivo, né, ao centro da frase, ao sol daquela constelação, que é o pronome pessoal. I, me. I, me. Até parece um pouco com o my, né, que é o possessivo. O I vem lá no começo da frase, encabeçando quem pratica a ação, e o me vai fazer uma referência, né, a esse I lá no final. Então, o pronome pessoal vai sempre vir no começo e o pronome objeto sempre lá no final. Agora, quando a gente fala de she, é o mesmo possessivo. Preste atenção. She, her. She, her. É o mesmo possessivo, né? Então, você usa lá aquela técnica de trocar o S no começo pro R no final, tá? She, her. O pronome pessoal no começo, o pronome objeto lá no final, certo? Agora, he, him. He, him. Também parece a pronúncia, olha aí, ó. He, him. Os dois começam com H. Então, ó, capita os pequenos detalhes, tá? He, him. He, him. Ok? O it é bem fácil porque é só repetir, tá? It, it. It, it. Então, nem tem sofrimento. I, me. I, me. She, her. She, her. He, him. He, him. It, it. E esses foram os pronomes objetos do singular. Agora vamos passar para os três do plural, tá? Fazendo essa associação, porque tanto o possessivo como o pronome objeto, eles se encaixam como se fosse um quebra-cabeça, um dominó ali com o pronome possessivo. Então, eles precisam um do outro, certo? Temos o we, né, que é eu mais você, é o mesmo que nós, tá? Vamos utilizar aqui o us. Us. We, us. We, us. We no começo, us no final, certo? Porque o pronome possessivo é o que encabeça a frase, é o que começa a frase. E o pronome objeto tá lá no final, certo? Temos o you também sem sofrimento, por quê? Porque o you é só repetir. You, you. Então, capita os detalhes para você gravar mais facilmente. Us para we, you para you e them para they, certo? Pronouns. For the first person singular, the subject pronoun is I, and the object pronoun is me. For the second person singular, the subject pronoun is you, and the object pronoun is also you. For the third person singular, the subject pronouns are he, she, and it, and the object pronouns are him, her, and it. For the first person plural, the subject pronoun is we, and the object pronoun is us. For the second person plural, the subject pronoun is you, and the object pronoun is also you. For the third person plural, the subject pronoun is they, and the object pronoun is them. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida, pergunte aqui, né? Espalhe essa aula para outras pessoas que também têm dúvida, que pode ajudar você a estudar, tá? Você a entender melhor esse conteúdo. Não deixa de curtir para apoiar aqui o projeto e se inscrever para ter acesso a outras aulas, né? Tanto de inglês quanto de história. Grande beijo, até a próxima. Tchau!